Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra fortaleça em você a confiança nas promessas de Deus para a sua vida e para as futuras gerações. Hoje, em nosso devocional da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, nós iremos meditar sobre uma verdade preciosa das Escrituras: a bênção sobre a descendência. Porque quando Deus estabelece uma aliança, seus propósitos ultrapassam uma geração e alcançam aqueles que vêm depois de nós. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela fidelidade com que o Senhor conduz a nossa história. Obrigado porque Tu és um Deus que trabalha através das gerações. Fala conosco agora e fortalece a nossa fé nas Tuas promessas. É o nosso clamor, é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o texto para a nossa meditação se encontra em Gênesis, capítulo 26, versículo 3, e diz o seguinte: Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Palavra poderosa, meus irmãos. Palavra poderosa. Deus está falando com Isaac, mas menciona uma promessa feita anteriormente a Abraão. Isso revela algo profundo. Deus estava continuando aquilo que havia começado na geração anterior. O Senhor não havia esquecido a sua aliança. Isso nos ensina que os propósitos de Deus não terminam em uma única geração. Quando Deus estabelece algo, Ele pode fazer isso atravessar anos, famílias e descendências. A promessa dada a Abraão agora alcançava a Isaac, e mais adiante alcançaria Jacó, depois Israel, e futuramente apontaria para Cristo, porque Deus trabalha em continuidade. Em Salmo 145, verso 4, está escrito: Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Olha isso, uma geração influenciando a outra. Hoje vivemos em um tempo em que muitas pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmas, apenas com o presente, apenas com resultados imediatos. Mas Deus olha para gerações. Você já percebeu que aquilo que fazemos hoje pode impactar profundamente aqueles que virão depois de nós? As escolhas espirituais de Abraão influenciaram a Isaac. A fidelidade de uma geração abriu caminho para a próxima. E isso deve nos levar a refletir sobre o legado que estamos deixando. Porque herança não é apenas algo material, herança também é espiritual. Talvez seus filhos esqueçam muitas palavras, mas dificilmente esquecerão o exemplo. Talvez a próxima geração não lembre de tudo o que você disse, mas lembrará da maneira como você viveu diante de nosso Deus. Em Provérbios 20, verso 7, está escrito: O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Promessa linda, meus irmãos. A fidelidade de hoje pode produzir bênçãos amanhã. Mas aqui existe algo importante. Isaac também precisava permanecer em obediência. A promessa existia, mas Deus disse: peregrina nesta terra, e isso exigia confiança. Porque muitas vezes queremos apenas receber as promessas, mas não queremos permanecer no caminho que Deus determinou.
A bênção sobre a descendência está ligada também à permanência em Deus. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia declara: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. 1000 gerações, meus irmãos. Olha a dimensão disso. Deus continua sendo fiel através do tempo. Talvez hoje você esteja preocupado com a sua família, seus filhos, com o futuro espiritual da sua casa, mas existe algo poderoso nisso tudo. Deus continua trabalhando nas gerações. O problema é que muitas vezes queremos ver tudo com resultados imediatos, enquanto Deus trabalha em processos mais longos. Abraão plantou sementes espirituais que Isaac colheria mais tarde. E talvez aquilo que você planta hoje em oração, ensino e exemplo, ainda produzirá frutos que você nem consegue imaginar. Por isso, não desista de orar pela sua família. Não desista de ensinar a palavra do nosso Deus. Não desista de ser o exemplo. Porque Deus trabalha além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Em Isaías 59, 21, o Senhor declara: As minhas palavras não se apartarão da tua boca, nem da boca da tua descendência. Isso revela o desejo de Deus de alcançar famílias inteiras. Mas aqui vai uma pergunta importante: qual legado espiritual você está deixando? Porque as gerações futuras serão impactadas por aquilo que escolhemos viver hoje. Talvez você tenha vindo de uma família cheia de dificuldades espirituais. Talvez não tenha recebido bons exemplos, mas em Cristo, Deus pode começar uma nova história através da sua vida. Você pode ser o início de uma geração que servirá ao Senhor. Você pode ser aquele que decide levantar um altar dentro de casa. Você pode ser aquele que escolhe permanecer fiel. E quando uma geração decide obedecer a Deus, outras podem ser alcançadas através dela. Que hoje o Senhor fortaleça a sua fé e desperte em você o desejo de deixar não apenas bens materiais, mas um legado espiritual. Porque a bênção de Deus não termina em nós. Ela pode alcançar aqueles que virão depois de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus de aliança e promessa. Fortalece-nos para permanecermos fiéis diante de Ti e ajuda-nos a deixar um legado espiritual para as futuras gerações. Guarda, Papai querido, as nossas famílias e alcança a nossa descendência com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esta verdade permaneça no seu coração. Deus continua derramando bênçãos sobre aqueles que permanecem fiéis através das gerações. Ore, permaneça, confie, fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.